Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vinícius Almeida. Satisfação estar aqui com vocês nesse grande evento aí, o Pensar Contabilidade. Agradecer ao professor Edgar Madruga pelo convite, né, de ministrar essa palestra para vocês, que envolve aí a parte do ICMS, né, de autor de crime tributário, né, em relação a esse tributo, diante de uma vivência, inclusive, né, nossa, a respeito do assunto, né, eu escolhi esse tema. Para quem não me conhece, eu sou professor de ICMS, né, professor na parte de processo administrativo tributário, a parte do processo judicial tributário, no curso de pós-graduação aqui da BCSP e de outros cursos de pós-graduação também. A razão de escolha do tema foi, né, por observar aí alguns artigos que estão sendo escritos aí alguns jornais, né, de grande circulação, né, principalmente em razão desse momento agora de pandemia, né, que vieram aí alguns decretos estaduais para poder suspender algumas atividades, né, nós estamos vendo aí discussões calorosas a respeito, né, aí da paralisação econômica, né, e a situação é o seguinte: o que fazer com o valor do tributo, né? Nós estamos vendo aí algumas decisões judiciais, algumas empresas entrando na justiça, tentando a suspensão, né, desses tributos para pagar, tá? Mas nesse momento eu quero focar no ICMS, tá? Focar no ICMS, tanto em razão, né, de ser aí o imposto pelo qual eu me dedico aí um bom tempo, né, por ser aí do fisco estadual, né, por ser formado em direito, né. Então a gente vê aí algumas situações, né, que a gente não concorda, né, respeitamos, mas não concordamos, né, por uma análise aí tanto da legislação, do ordenamento jurídico, tanto por até algumas decisões judiciais também, né, já exarada aí pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, ok? Então, gente, o que eu proponho para vocês aqui, tá? Eu vou passar alguns slides, né, não é muito longo a quantidade de slides, né, mas estão aí para poder facilitar para vocês, né, a compreensão aí sobre o tema, tá? Deixa eu... Ok, creio que vai aparecer aí para vocês, tá? O autor do crime de não recolhimento de ICMS regularmente declarado, a caracterização do devedor, quanto mais. Então, gente, nós estamos diante daquela situação em que, né, o contribuinte, né, através aí das suas obrigações acessórias, né, exploração fiscal digital, principalmente, né, declara para o fisco aí que deve ICMS, tá? E não paga esse ICMS, ok? Isso tem uma consequência, tá? E eu quero explanar essa consequência para vocês, né? Existe a consequência tanto da área administrativa, que o contribuinte vai, né, e no caso, sofrer aí o lançamento tributário, né, vai receber o auto de infração do declarado e não pago, que é o que comumente a gente chama, tá? Só que a penalidade pode não parar por aí, ok? Nós temos aí um complemento de penalidade, que esse complemento dessa penalidade é o crime contra a ordem tributária, né? Com já a pena de prisão está prevista, né? Apesar de dentro do processo penal, né, o contribuinte poder fazer aí, né, ter aí diante de alguma situação de sentença, né, ter trocado a sua pena, né, por uma pena privativa de liberdade, com outra, por exemplo, uma pena restritiva de direito, né, mas temos aí uma condenação penal em vista, ok? Eu tenho aqui para vocês, né, a Lei de Crime contra a Ordem Tributária, artigo 1º e artigo 2º, tá?
ficar atento aí, os consultores, né, o pessoal que trabalha aí para as empresas dentro de uma situação de análise de risco, tá, que não pode desconsiderar, tá, essas leis, né, e no caso a lei de crime contra a ordem tributária, que sanciona, né, o contribuinte, no caso aí dele não recolher o ICMS, tá? O artigo, gente, que vocês têm que prestar atenção nessa abordagem, é esse artigo 2º aí, ó. Constitui crime da mesma natureza. Inciso 2. Deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou contribuição social descotado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Tá? Diante desse tipo penal, tá? Nós vamos analisar aí qual que é o objetivo, né, desse tipo penal, né, e ter uma certa pensamento crítico a respeito de algumas explanações, né, muitas das vezes aí dadas, né, por algumas visões, né, e daí a gente poder tirar o que seja melhor, o que seja mais proveitoso dentro da realidade do ordenamento, ok? Gente, o que vocês têm que entender é que o auditor, quando ele está diante dessas situações, ou seja, de uma empresa, né, que vem aí de forma reiterada, e aí é o objeto da nossa matéria, falar sobre o autor desse crime, né, quem que pratica esse crime, né, contra a ordem tributária, quem toma primeiro conhecimento do crime é o auditor fiscal. Então, o que eu quero que vocês estejam claros na percepção dessa realidade? É que você será sancionado pelo ilícito administrativo tributário, é aquele que o auto de infração vai buscar a forma pecuniária, né, vai te lavrar o auto, né, o auditor vai e lavra o auto, e tem aquela em que você vai ser sancionada com outro regime jurídico, que é o regime jurídico penal, através de uma pena que lá estabelecida que seria pena de detenção. Como é que o auditor faz para mandar e dar conhecimento a esse crime lá para o promotor de justiça, que é lá o titular da ação penal? Ele faz através disso aí, ó, da representação fiscal para fins penais. Ou seja, gente, é uma peça, né, que o auditor manda lá para o Ministério Público fazer lá, né, a denúncia, caso ele entenda, né, nesse caso aí, que houve crime, que houve aí a materialidade e autoria do crime, tá? O que eu quero que vocês agora observem? O Supremo Tribunal Federal, né, há um tempo, né, editou essa súmula vinculante aí, ó. Súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso de 1 a 4, da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. O que ele quis dizer? Ele falou, olha, esses crimes do artigo 1º, né, que está aí no canto, né, o meu aí é o canto esquerdo aí da tela, tá? Esses do inciso de 1 a 4, você só pode pode estar caracterizado o crime dele, desses tipos, quando tiver o julgamento definitivo do crédito tributário. Então, enquanto não tiver, né, enquanto não couber, né, e ainda couber, né, aí, forma de defesa do contribuinte, lá nos conselhos administrativos tributários estaduais, né, o contribuinte não pode ser aí, né, denunciado por os crimes inseridos no artigo 1º. Todavia, gente, a súmula vinculante, né, que aí vincula todos os órgãos, né, da administração pública, não fala do artigo 2º, inciso 2º. Isso quer dizer que não precisa ter, né, o exaurimento do processo administrativo tributário, ou seja, gente, não precisa o auto de infração lá que vai sancionar o declarado e não pago, chegar lá no seu julgamento definitivo dentro do conselho, para que o auditor faça
a representação fiscal para fins penais. Ok? Então, essa súmula vinculante aí, né, gera um efeito dentro do objeto da nossa explanação, né, em que o auditor pode fazer a representação fiscal, ou seja, levar ao Ministério Público o conhecimento do crime, aí de deixar de pagar o ICMS, ok? Qual que é o objeto, né? Vamos ver aí o que o tipo fala, tá? Constitui crime da mesma natureza, aí eu coloquei aí em verde para vocês aí esses detalhes. Deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou contribuição social descontado ou cobrado, tá? E o que interessa para nós no ICMS é esse cobrado, na qualidade de sujeito passivo da obrigação. E aqui vem um outro problema, que deveria recolher aos cofres públicos, tá? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Gente, e a materialidade do crime? Tá? A materialidade do crime, gente, está nesses termos, né? Será que quando nós, né, o empresário, o contribuinte, né, vai fazer lá seu preço, né, de venda da mercadoria, né? Ele não coloca lá o ICMS, esse ICMS que ele coloca dentro lá desse preço da mercadoria, ele cobra isso lá do consumidor final, tá? E o que está em jogo, gente, é justamente essas expressões, tá? Eu coloquei em negrito aí, tá? O objeto do delito é o valor do tributo, tá? Então, ali, no caso, a quantia transferida pelo consumidor ao comerciante. A expressão cobrado abarcaria o contribuinte dos tributos o quê? Tributos indiretos. Gente, ICMS, IPI, ISS, tá, são tidos, né, como tributos indiretos. São aqueles, né, que apesar de ter uma repercussão econômica, eles também têm uma repercussão jurídica. Ou seja, gente, é considerado de uma forma, na acepção jurídica, a translação do encargo econômico desse imposto. E nós vamos ver isso lá na frente, tá? E tentar entender algumas situações, como, muitas das vezes eu posso colocar em sala de aula, o pedido de restituição do ICMS. Então, gente, cobrar significa o tributo que é acrescido ao preço da mercadoria e pago pelo consumidor. Então, o que o tipo penal determina? O tipo penal fala, olha, você estará cometendo crime se você cobrar do ICMS, né, dentro do preço da mercadoria, tá? E você não passar o preço cobrado desse ICMS para quem de direito, que no caso aí seria o sujeito ativo do tributo, que é os estados federados, ok? O que eu fiz questão de colocar para vocês aqui? Busquei para vocês aqui o aspecto histórico desse crime, tá? Por que eu tive que ir atrás do aspecto histórico? Gente, até um tempo atrás, o não pagar ICMS, né, estava aí, né, dentro de alguns entendimentos jurisprudenciais que seria uma mera inadimplência, tá? E vamos ver aqui como que foi, né, e aqui nós utilizamos uma interpretação que é chamada de interpretação histórica, né, essa interpretação histórica utilizada aí para a gente tentar entender determinados fenômenos, tá? Sobre de onde veio o tipo penal que estamos analisando. A redação dele, gente, no projeto original, previa o seguinte. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para irem ali, ó, artigo 3º, inciso 5º, né, do projeto original, lá em 1990. Olha como é que era que estava escrito o tipo penal. Deixar de recolher aos cofres públicos nos 60 dias seguintes ao término do prazo legal ou regulamentar o tributo ou contribuição recebido de terceiros através de acréscimo ou inclusão no preço de produtos ou serviços e cobrado na fatura, nota fiscal ou documento que assemelhado. Então, gente, por uma técnica legislativa, né, e aqui você tem aí o deputado Nelson Jobim,
né, que enumerou algumas defeitos dessa estrutura, tá? Você vê, gente, que a intenção do legislador nesse caso aí foi justamente, gente, sancionar, né, aqueles contribuintes que recebem o imposto de terceiro através da acréscimo e inclusão no preço de produto, cobra isso na sua nota fiscal e não repassa, ou seja, deixa de recolher aos cofres públicos. Gente, soa, né, e a gente vê isso muito em sala de aula, né, e as pessoas às vezes, né, têm até uma raiva no coração, né, eu costumo dizer, dessa questão, né, do contribuinte ser penalizado de uma penalidade criminal por não pagar o imposto, tá? Realmente, né, a gente tem aí problemas, né, visíveis em relação à prestação de serviço do Estado, né, nós temos aí, né, claro e evidente, que nós não recebemos os serviços públicos, né, que nós devemos receber, né, alegamos aí, né, a questão de ter uma carga tributária bastante pesada, e realmente ela é pesada, né, mas também não é tão pesada igual em relação a outros países, né, mas só que nesses outros países a gente tem, né, a contrapartida aí do Estado de prestar os serviços públicos, tá? E o que eu tenho a dizer nesse momento aqui, gente, tá, que sob a ótica do ordenamento jurídico, tá, deixar de pagar, sonegar, deixar de pagar o imposto, e aí nós vamos ver a diferença daqui a pouco, tá, não é legítima defesa, tá bom? Então, por o Estado não me prestar um serviço, eu vou deixar de pagar o tributo, né, porque eu estou sendo ludibriado. Não funciona desse jeito, tá bom? E aqui, né, no caso aí, o tipo penal vem, né, tutelar um bem jurídico, né, que no final dessa palestra eu vou tentar abordar para vocês, né, da importância aí de se manter, né, o que a gente chama, né, integralidade do erário, ok? Vamos em frente. Gente, em sala de aula, né, quando eu estou explicando essa matéria, né, porque aí você entra dela dentro de um contexto mais amplo, né, eu gosto muito de chamar a atenção, né, dessa decisão do STF que excluiu o ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Por que eu gosto de chamar a atenção? Porque essa decisão, gente, ela foi paradigma, né, para o entendimento dado agora, em 2019, pelo STF, de que o ICMS declarado e não pago, ele era o quê? Ele constituía crime contra a ordem tributária. Essa decisão, ela vem anterior, né, à decisão do STF, que consolidou o entendimento do crime contra a ordem tributária pelo não pagamento do ICMS, foi bastante, né, comemorada essa exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Por que ela foi comemorada? Porque você tem aí, né, uma certa redução da base de cálculo do imposto, tá? Mas ali, gente, foi consolidado, né, mais uma vez, né, tudo aquilo que diz respeito, né, vamos dizer assim, à natureza jurídica do ICMS. Determinados ministros, né, e aqui eu trouxe para vocês aqui, né, as razões de decidir da ministra Carmen Lúcia, que traz, né, um advogado, né, tributarista bastante renomado, né, dizendo o seguinte: olha, quem fatura ICMS não é o contribuinte, quem fatura ICMS, né, é o Estado. Então, não seria, né, fazer parte, né, não faria parte da base de cálculo do PIS/COFINS esse próprio ICMS, tá? E aqui, gente, a gente tem a justificativa jurídica, né, e aí nós temos também uma análise da repercussão econômica desse tributo, que eu gostaria de ler para vocês. O Roque Antônio Carrasa, gente, lá advogou para os contribuintes, né, em relação à questão, né, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E ele fala o seguinte: é que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS leva a inaceitável entendimento
de que os sujeitos passivos desses tributos faturem ICMS. A toda evidência, eles não fazem isso, enquanto o ICMS circula por suas contabilidades. Eles apenas obtêm ingressos de caixa que não lhe pertencem, e isto é, não se incorpora a seus patrimônios, até porque é destinado aos cofres públicos estaduais ou Distrito Federal. Ou seja, gente, se justifica a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, porque ele não faz parte de quê, gente? Do patrimônio da empresa, do faturamento da empresa. Esse dinheiro, onde aí nós vamos ver a figura do contribuinte de fato e o contribuinte de direito, o empresário, o comerciante, ele, ao incluir o ICMS na sua base de cálculo, ele cobra esse ICMS do consumidor final e dali ele tem a responsabilidade de quê? De passar para os cofres públicos o ICMS cobrado, tá? O que aconteceu? O STF, né, diante da situação de empresa que havia declarado o ICMS e não paga o ICMS, né, referendou toda aquela discussão, e isso não é nenhuma novidade para quem entende aí do mecanismo do ICMS, de que o contribuinte que cobra esse ICMS no preço final da mercadoria e que ele não repassa esse valor de ICMS para os cofres públicos, ele faz o quê, gente? Ele comete crime, ok? O STF, agora em 2019, né, numa decisão no final do ano passado, né, ele fixou a tese de que o contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º da Lei 8.137, tá bom? Então, ele deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria. E isso, gente, não é novidade nenhuma, sob o aspecto de que, gente, quando você tem aí a obrigação tributária, e nessa obrigação tributária existe a questão da repercussão econômica, porque trata-se de tributos indiretos, e você tem um imposto em que você cobra ele na mercadoria, e esse imposto você tem a responsabilidade de recolher do Estado, e você assim não faz, tá? Você tem aí, né, dentro aí de um cenário macro, que isso é o quê? Isso não é uma atitude permitida pelo ordenamento jurídico, tá bom? Gente, qual que foram as premissas, né, dessa decisão? O direito penal deve ser sério, igualitário e moderado. Ou seja, gente, você busca o direito penal quando nada mais deu certo. Ou seja, você já autuou o contribuinte, você já... e aí você tem outras medidas, como, né, a inclusão dele no Serasa, né, a inclusão dele no CADIM, né, você protesta a certidão de dívida ativa dele, você tem toda uma estrutura, né, todos os instrumentos em que você tenta provocar no contribuinte, que eu brinco, né, provocar nele a vontade de pagar o tributo. Nada disso deu certo, aí vem a tutela penal para poder forçar, né, o contribuinte. Apesar dela ser complementar, aí no caso, né, nós estamos diante aí de uma situação que ela não é tolerada pelo nosso ordenamento jurídico, tá? Pagar tributo é dever fundamental de todo cidadão, né? A gente falar isso num país, né, com tantas desigualdade, com tantos problemas que a gente tem, parece, soa até, vamos falar assim, afrontoso, né? Mas é assim que o nosso ordenamento jurídico funciona, tá bom? O mero inadimplemento tributário não deve ser tido como fato típico criminal, para que seja reconhecida a tipicidade de determinada conduta, impede haver um nível de reprovabilidade especial que justifique o tratamento mais gravoso, tá? E aqui, gente, é um mote que nós vamos utilizar para saber a mera inadimplência. Quem que é o autor desse crime, né? O contribuinte que tem ali 1 ou 2 meses sem pagar, ele pode ser, né, vamos falar assim, entendido como autor do crime tributário? Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Então, o objeto do delito seria
que é o que foi determinado pelo STF, é o tributo cobrado e não recolhido. Aqui eu coloquei para vocês, gente, que é uma coisa, né, para a gente entender, né, e muitas das vezes eu vejo nos artigos, né, que eu discordo dele, que não tem, né, a compreensão, ou até, né, vamos falar assim, não buscam abordar essa situação. Eu coloquei para vocês aqui, gente, tá? As normas que determinam o ICMS, ele faz parte da base de cálculo, aí no caso do próprio ICMS. O artigo 13 aí da Lei Candir, ó, Lei Complementar 87, inciso 1, fala, né, que integra a base de cálculo do imposto o valor correspondente ao próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Então, gente, se você tem uma mercadoria, né, que você vende, né, e aí o contribuinte de direito vende para o consumidor final, e você tem uma alíquota de 17%, que é o que eu coloquei aqui para vocês, tá? R$ 170 aqui, gente, desses R$ 1.000, é o ICMS, tá? Os 830 de mercadoria é a mercadoria propriamente dita sem o ICMS. Então, você recebe 1.000, tá? Sendo 830, que é o preço da mercadoria propriamente dita, e aqui eu vamos considerar embutido só o ICMS para facilitar os seus cálculos, nossos cálculos, tá? E a gente vê que R$ 170 é o ICMS cobrado numa mercadoria de R$ 1.000. Esses R$ 170 pertence a quem? Esse valor foi cobrado do consumidor final, né? Então, o que, né, tanto o acordo que traz a exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS, tanto o acordo que criminaliza a conduta de não pagar o ICMS, parte, gente, desse pressuposto, que é o que? A forma de cálculo da base de cálculo do ICMS. Ou seja, né, quando você vende uma mercadoria por R$ 1.000, nesse exemplo que a gente colocou aqui, numa alíquota de 17%, 170 é imposto, e 800 é imposto, diga-se, ICMS, e 830 é a mercadoria propriamente dita, tá bom? Então fica muito claro a gente enxergar o que está acontecendo nesse tributo. E outra coisa, gente, tá? O Código Tributário Nacional, no seu artigo 66, fala que a restituição de tributos que comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de ter transferido a terceiro, está por esse expressamente autorizado a recebê-lo. Ou seja, gente, isso consolida, né, a relevância da classificação indireta que tem o ICMS. Ou seja, gente, para você pedir a restituição do ICMS, no caso, o contribuinte de direito, o empresário, ele tem que demonstrar para o fisco que ele não repassou esse encargo econômico desse imposto para o contribuinte de quê? Para o contribuinte de fato. E aqui, gente, eu trago um acordo, isso até, assim, há algum tempo a gente dá aula sobre isso, né? A empresa, gente, que não demonstra que ela não repassou aquilo lá, ela é considerada como ilegítima para poder pedir essa restituição. Por quê, gente? Porque essa empresa, gente, ela está pedindo a restituição de um tributo que não a onera. Ou seja, esse valor é repassado por quê? Para o consumidor final. A termos didáticos aqui, gente, eu vou ler essa classificação aqui, só para a gente consolidar, né, e terminar essa parte da materialidade do tributo, do crime, que é o tal do cobrado, né? Cobrado e não transferido para os cofres. ICMS é de natureza indireta, porquanto o contribuinte real é o consumidor da mercadoria, objeto de operação, o contribuinte de fato. E a empresa, contribuinte de direito, repassa no preço da mesma o imposto devido, recolhendo após aos cofres públicos o tributo já pago pelo consumidor de seus produtos. Não assumindo, portanto, a carga tributária resultante dessa incidência, ilegitimidade ativa da empresa, que vê restituída a majoração do tributo, e aqui vem o caso, gente, que não a onerou, por não haver comprovação de que o contribuinte assumiu o encargo sem repasse no preço da mercadoria, como exigido no artigo 66 do Código Tributário. Então, gente, isso é sério, tá?
tem que prestar atenção nessa repercussão jurídica do ICMS, que é a sua base, né, de construção, e assim que o ordenamento jurídico tratou, ok? Gente, e aqui, ó, nós vamos agora passar para a parte da autoria. Tá, professor? Então, quer dizer que se o autor do crime contra a ordem tributária, no que pesa ao não pagamento declarado e recolhido, é qualquer contribuinte, é o contribuinte que numa sazonalidade, numa situação aí eventual de problemas financeiros, deixou de recolher. Gente, e aqui, né, eu quero chamar a atenção para vocês, né, os dizeres até, né, da tese que foi admitida pelo STF, e a gente tem que ver isso com alguma, vamos dizer assim, com muita parcimônia, né, sob o ponto de vista, e muita serenidade também. Quem que o STF está considerando o autor dessa conduta do declarar e não pagar? O contribuinte, aqui tem determinados termos bastante interessantes. O contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação. Tá, gente? Então, não seria qualquer contribuinte, é aquele que utiliza, tá? E aqui a gente vai saber quem que é esse devedor contumaz. Esse devedor contumaz, gente, é aquele devedor que faz da adimplência tributária seu modus operandi. Ou seja, nós estamos falando de uma macrodelinquência tributária reiterada. O que é isso, gente? É o contribuinte que utiliza, né, da sonegação como se que a estrutura do seu negócio, né, utiliza aí da sonegação para se financiar. Não vai no banco pedir empréstimo, não. Deixa de pagar o imposto e dali, vamos tratar, que é o ICMS, e dali fazer capital de giro e esperar alguma autuação. É esse contribuinte, gente, que o STF, né, entendeu ser o autor desse crime. E aí, gente, eu coloquei aí algumas situações, né? Contribuinte que se apropria dos valores e sobreonera os demais contribuintes. Né? Então, gente, quando nós estamos falando de sonegação, e a sonegação é, né, um evento, vamos dizer assim, bastante combatido por nós, que, né, auditores, né, pela legislação, é porque isso traz problema para a sociedade. Tá? E nós, né, quando analisamos o ordenamento jurídico, a gente vê, né, que ele é pesado em cima desse tipo de empresário, né? Quem que é esse empresário que nós estamos falando? É o empresário que utiliza, né, da fraude da inadimplência tributária, né, no caso, como seu modus operandi, tá bom? Usa expedientes sofisticados, né, cria empresas laranjas, interposta as pessoas, né, cria obstáculos, né, para a fiscalização tributária, que são aqueles que utilizam endereços falsos, né. E o seguinte, gente, esse pessoal, né, que nós estamos tratando, quando você tem uma sonegação muito forte, né, você tem, assim, um prejuízo na própria concorrência, tá? Porque, gente, você tem pessoas, né, empresários que não pagam seus tributos, concorrendo com aqueles empresários que, de uma certa forma, estão ali adimplentes, né, com as suas obrigações tributárias. Então, aí, né, eu elenquei no slide, depois vocês dão uma olhada, tá? O que é caracterizado aí, né, com aquilo que está sendo denominado aí de macrodelinquência tributária reiterada, tá bom? Gente, beleza. Professor, mas quem comete o crime? É a empresa, a pessoa jurídica, ou é quem está por trás da pessoa jurídica? Gente, é quem está por trás da pessoa jurídica, tá? Nós temos aí a caracterização do nosso, né, hoje, no direito penal moderno, né, os que dentro para poder atacar aí os crimes de colarinho branco, tá? A teoria do domínio do fato. O que é a teoria do domínio do fato? O autor, gente, é quem tem o poder de decisão sobre a realização do fato. É o agente que tem controle subjetivo do fato e atua nesse controle, tá bom? Então, gente, é o proprietário da empresa, é o gerente que determinou aquela conduta, né, em conluio aí, no caso aí,
como coautor junto com o empresário, tá? Então, gente, no Brasil, nós não temos a responsabilidade penal da pessoa jurídica, tá? No que pesa a crimes tributários, tá bom? Então, gente, o crime tributário, ele é praticado por intermédio da pessoa jurídica, tá? Então, quem vai ser aí sancionado, né, no caso aí, quem vai se buscar como autor do crime, seria aquele que teve o domínio do fato, aquele que, no caso, tem aí o poder de decisão dentro aí da sociedade que está diante aí da situação de inadimplência, tá bom? Gente, e o devedor quanto mais, né, tem um problema, né, que, como eu expliquei para vocês, o devedor quanto mais, ele não serve só para a parte, né, no caso aí, para a parte criminal, tá? Antes do criminal, né, existe aí as sanções administrativas, tá bom? Gente, cada estado, né, vocês vão ver os quadrinhos aí daqui a pouco, determina o que ele considera devedor quanto mais, tá bom? Esse projeto de lei que está aí no slide agora é o que está sendo, né, tratado lá na Câmara dos Deputados, tá? Para caracterizar o devedor quanto mais, né, quando você tem aí o sujeito ativo à União, tá? Então, estou passando para vocês aí, para conhecimento de vocês, tá? Que vai ser caracterizado devedor quanto mais, também dentro da União, as pessoas, né, e aqui estão os requisitos aqui, quando eu falo isso, as pessoas juízes, a inadimplência substancial e reiterada de tributo ficará configurada quando constatada a existência de débitos de valor igual ou superior a 15 milhões. Então, na União, existe um projeto, né, um projeto de lei, aí na Câmara dos Deputados, né, criando a figura do devedor quanto mais. Só que, gente, nos estados federados, tá, essas leis já estão bastante, vamos dizer assim, consolidadas, tá? E qual que é a importância da gente trazer esse quadro para vocês? Gente, pasmem, mas em cada estado, né, de acordo aí com o entendimento dos representantes do povo, né, no caso aí na Assembleia Legislativa, né, caracteriza o devedor quanto mais de uma forma diferenciada, tá bom? Na Bahia, por exemplo, considera devedor quanto mais quando o contribuinte deixa de 3 meses consecutivos ou alternados, tá, de apurar o imposto, no caso de declarar e não pagar. No Rio Grande do Norte, 3 meses consecutivos ou 6 alternados. Aqui em Goiás, 4 meses seguidos de inadimplência ou 8 intercalados, com um último inadimplência de um valor de R$100 mil. No Mato Grosso, 4 meses, e eu fiz aí toda uma tabelinha para vocês analisarem aí nos seus estados, né, como é caracterizado o devedor quanto mais. Gente, isso gera, né, uma insegurança jurídica muito grande, tá? Por quê? A partir do momento que o STF determinou, né, que existe o crime contra a ordem tributária pelo declarado e não pago do ICMS, ele jogou lá o devedor quanto mais como uma característica do autor do crime. Só que cada estado, e o tributo é estadual, determina uma forma de como é tido o devedor quanto mais. Então, enquanto na Bahia você tem um devedor quanto mais, em que ele deixa de pagar o ICMS 3 meses consecutivos ou alternados, você tem estados, por exemplo, São Paulo é 6 meses, né? Nós estamos vendo aí, ó, São Paulo 6 meses, Minas Gerais 6, Pernambuco, desculpa, 6 meses, 3 meses para quem tem benefício fiscal. O Alagoas, a mesma coisa, 3 meses para quem tem tratamento tributário diferenciado e 6 meses nos demais casos. Tem lugar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que nós vamos trazer aí para vocês, a legislação trata 8 períodos. Então, enquanto na Bahia é 3 meses, em Santa Catarina é 8, tá? Então, existe sim uma insegurança jurídica muito grande, né? Os consultores, né, que estão aí sendo pagos para poder fazer uma análise de risco, né? E o ICMS tem essa característica, né, de ter lá em cada estado, né, uma legislação, não era para ser assim, mas cada estado tem
uma legislação com as suas particularidades, tá? Tem que estar atento para essa caracterização de devedor quanto mais. Por quê, gente? Porque isso aqui vai ter influência lá no crime, tá? Isso aqui vai mostrar que naquele determinado estado, o que é considerado um devedor quanto mais. E sempre lembrando e repisando com vocês, existe o ilícito administrativo tributário, que é aquele que é sancionado pelo auto, e existe o ilícito penal tributário, que é aquele sancionado lá pela tutela penal. Gente, o que vai acontecendo com um contribuinte, por exemplo, que está enquadrado como esse devedor quanto mais? Ele vai entrar num regime especial de fiscalização, tá? Vai ter que pagar antecipado, né? Nós vamos ter toda uma situação de regime especial que vai sancionar o contribuinte na forma administrativa. E, por um outro lado, vai estar sancionando e caracterizando ele como devedor quanto mais. Tá bom? Ficar muito atento a isso, né? Essa aqui é a cereja do bolo, no que diz respeito à análise de risco, né? Quando um contribuinte tem diante do seu cenário aí, né, a inadimplência tributária. Tá bom? E aí, professor? Estou agora, né? Meus clientes estão num momento aí de que eles não estão faturando, ou se estão faturando, né? O faturamento caiu, tá? E eu estou sendo obrigado a pegar esse tributo e pagar, né? Os meus funcionários. Eu estou sendo assim compelido, né? Para mim manter a minha atividade econômica, estou tendo que pegar o dinheiro que eu tenho em caixa, né? E pagar aí os meus funcionários, colaboradores, energia elétrica, os insumos, tá? Gente, existe, né, dentro do nosso ordenamento jurídico penal, essa excludente culpabilidade que a gente chama, tá? Na vertente da inexigibilidade de conduta adversa. Tá? O nome é bonito, né? Inexigibilidade de conduta adversa. Ou seja, eu não tenho opção, né? Ou eu pago meu funcionário, ou eu pago energia elétrica, ou eu pago meus fornecedores, né? Ou eu fecho meu negócio, tá? Gente, muito cuidado com isso, tá bom? Eu fiz duas perguntinhas aqui, para a gente poder fechar nosso assunto. Deixa de responder pelo crime do artigo 2º o empresário contribuinte de direito, ou seja, aquele que colocou, né, e se não colocou o ICMS na base de cálculo, ele está incorrendo um crime de fraude. Então, esse colocar ele não é, vamos dizer assim, uma faculdade, ele tem que colocar. Ele deixa de pagar o ICMS porque, em razão da pandemia da Covid-19, teve que priorizar o pagamento das obrigações para a manutenção do negócio, tais como os colaboradores, fornecedores, insumos, energia elétrica, aluguel, financiamento, etc. Ele deixa de responder pelo crime, gente? Gente, depende, tá bom? Vamos supor que esse contribuinte já é um devedor quanto mais, ou seja, ele utiliza da sonegação como modus operandi do seu negócio antes desse cenário. Esse contribuinte, gente, ele não vai ter a benesse, né, dessa excludente de culpabilidade. Isso pode ser muito difícil. E outra coisa, né? O que me faz, dentro de uma obrigação tributária, dentro das normas, né, do sistema tributário nacional, a deixar de pagar um tributo numa situação como essa, é a moratória. Então, você vê, por exemplo, né, isso teve, né, já diante do CONFAS, né, alguns estados, né, isso entra dentro lá da Lei Complementar 24, isso é a dilação do prazo de pagamento, é uma forma em que está enquadrada na Lei Complementar 24, precisa de autorização do CONFAS para isso ser liberado. Então, o cenário o contribuinte, ele é devedor quanto mais, ou seja, ele está enquadrado dentro daquelas normas que eu coloquei para vocês, ele está diante de um estado em que não foi, né, editado nenhum decreto, né, no caso aí seria nenhum decreto, nenhuma norma que possibilitava a moratória, né, a dilação do prazo do pagamento, e ele continua ainda, né, deixando de pagar o ICMS. E agora com a situação de que ele está pagando, né, e no caso, tendo que pagar outras obrigações para ele ter a continuidade.
A meu ver, isso não é, né, vamos dizer assim, excludente de culpabilidade. Eu acho muito difícil um contribuinte desse conseguir, né, essa excludente de que, ó, estou deixando de pagar um imposto para poder pagar, aí no caso, poder andar com a minha atividade, tá? Existe uma outra situação, é um contribuinte, vamos dizer assim, adimplente, veio o cenário, esse cenário de pandemia, ele começou a ficar inadimplente, tá? O dinheiro em que ele, no caso aí, cobrou do contribuinte de fato, ele, em vez de estar passando para o Estado, ele está pagando funcionário, pagando energia elétrica, pagando os fornecedores. Ele tem aí, e não posso me esquecer, e num estado em que não foi permitido a dilação do prazo, né? Ou seja, um estado, né, em que não editou nenhuma norma, porque tem uns estados aí editando algumas normas, né, em relação à suspensão do parcelamento, mas não da obrigação principal lá, ou seja, não existe, né, vamos falar assim, um requisito legal para o contribuinte deixar de pagar o ICMS, que seria, no caso em questão, uma moratória. Nesse caso, gente, em que o contribuinte é adimplente, ficou inadimplente, não tem um cenário da moratória, tá? Ele pode conseguir a excludente de culpabilidade. Gente, essa excludente de culpabilidade pode ser tentada em juízo, né? No caso, aí, o advogado vai tentar tirar essa culpabilidade, ou seja, o contribuinte ele pratica o crime, mas a excludente ela afasta a incidência desse crime. Eu sugiro, gente, que nesse cenário o contribuinte mostre, né, que ele não está incorrendo, inclusive, né, no que a gente denomina de inadimplência fraudulenta. O que é inadimplência fraudulenta? A disponibilidade de dinheiro dele existe, né, ele tem a disponibilidade lá, tá? Só que ele, gente, o dinheiro só dá para ele pagar funcionário. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no Código Tributário Nacional, se eu não me engano, no artigo 186 do Código, o crédito tributário ele só perde em preferência para os créditos trabalhistas e para o acidente de trabalho, tá? Então, nós estamos numa situação em que o contribuinte, né, está lá diante de um determinado valor em dinheiro em sua disponibilidade, ele tem que pagar o funcionário ou pagar o tributo. Diante dessa situação toda, que ele demonstra que não é quanto mais, né, então aí sim, tá, ele pode tentar e ter aí, né, um pedido até de sucesso a respeito dessa excludente de culpabilidade. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós estamos vendo, né, aí, né, o ministro Dias Toffoli, né, se eu não me engano, no mês passado, né, ele suspendeu, né, através de uma suspensão de segurança, uma liminar, né, que foi dada por uma empresa em São Paulo, desobrigando essa empresa a pagar tributo, tá? Então, gente, essa preferência do crédito tributário aí, tá? É uma coisa que é uma situação que está dentro do nosso ordenamento jurídico, tá certo? Ele tem preferência sobre qualquer outros créditos, tá? E quando a gente leva isso para o crime, tá? Que a gente vai trabalhar essa excludente de culpabilidade aí, nós temos que tomar cuidado, tá? E demonstrar aí para o juiz, né, que o contribuinte ele não é um devedor quanto mais, ele tem uma disponibilidade financeira bastante reduzida aí, que não dá, né, para pagar esse tributo. Isso não pode ser de forma dissimulada, isso tem que demonstrar que a inadimplência dele não é fraudulenta, tá? E assim pode sim ter alguma situação aí que o juiz, né, entenda que se enquadre nessa excludente de culpabilidade, ok? E por último aí, gente, o que eu quero colocar para vocês é uma pergunta capciosa e também filosófica, né, para a gente encerrando aqui a nossa explanação. A quem pertence o valor cobrado a título de ICMS no preço final da mercadoria?
Então, quando o contribuinte inclui lá o ICMS no preço final, esse ICMS pertence a quem? Pertence ao contribuinte ou pertence ao Estado? Né? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né, para a gente ver isso sobre uma concepção jurídica, né, que é o que está posta, que é o que foi aprovado pelos representantes do povo. Esse ICMS, no preço final da mercadoria, ele pertence à coletividade, tá? Ele não pertence, não existe essa questão Estado versus contribuintes, tá? Ele pertence à coletividade. É por conta, gente, do tributo igual ao ICMS e dos outros tributos que são arrecadados, né, que o Estado, né, gente, pode, né, em momentos como esse, né, no caso de situações de pandemia, né, poder construir hospital, né, poder levar ajuda financeira para as empresas, né? E aí tem um problema aí da burocracia, a gente entende isso, mas levar os R$ 600, né, para o cidadão nesses momentos de adversidade. Ou seja, gente, é a partir do imposto, né, que o Estado, né, está aí podendo fazer face a essas despesas, né, imprevistas, tá? E é assim com satisfação, tá, que eu termino, tá, essa explanação para vocês. Espero ter sido claro a respeito desse assunto, tá? Espero também que vocês tenham uma visão mais aberta no sentido de uma análise jurídica, né? Menos parcial, tá? Mas aí dentro de uma abordagem sobre os precedentes jurisprudenciais, sobre o que diz a lei, sobre o que determina aí, no caso, né, como funciona aí esse imposto, o ICMS. Gente, muito obrigado, tá, pela paciência, né, estamos à disposição aí, tá, de vocês. Se alguma coisa não ficou clara, alguma situação que vocês queiram saber mais e até para a gente poder colaborar, eu deixei aí meu e-mail, tá? Eu tenho Facebook e Instagram, passa o e-mail para mim, tá? Eu vou ter a maior satisfação de ajudá-los nesses temas, né, que diz respeito ao ICMS, né, e essa parte aí, com essa vinculação à parte do direito penal. Gente, sucesso, avante aí na vida de vocês, tá? E muito obrigado, ok?